Hoje eu vou falar para vocês sobre a viagem que eu fiz para Polinésia Francesa, tá bom? Bastante gente, acho que vi que curtiu aí as fotos, a história da Polinésia Francesa, o fato de eu ter conseguido chegar lá mesmo sendo mochileiro, que é um destino muito conhecido por ser para casais, em lua de mel, muito caro, e é mesmo, os pacotes são caríssimos, às vezes os mais baratos são em épocas chuvosas. Então, passar uma temporada lá, como eu passei, acho que 23 dias, não é muito comum fazer por um preço que eu fiz, que deu tudo algo em torno de uns 5 mil reais, tá? Passei 22 dias na Polinésia Francesa, lugar ultra paradisíaco, com certeza o melhor mochilão que eu já fiz. Eu digo assim, beleza natural, o cuidado das pessoas. Eu esperava que ia ser apenas praias bonitas e tudo mais, mas foi muito mais, foi toda uma receptividade, foi um clima polinésio mesmo. Tem uma cultura muito forte ali, que é bonita, que é uma cultura tanto dança, quanto música, quanto artes. Tudo é muito legal na Polinésia Francesa e é um lugar muito bom a se explorar. Fazendo o intercâmbio na Nova Zelândia, eu decidi que eu ia, na época do meu aniversário, meu intercâmbio na Nova Zelândia começou em março, abril, e ele ia até setembro mais ou menos. Então eu ia ter o mês de junho, que é o mês do meu aniversário, passando lá na Nova Zelândia. Só que ia estar bem no inverno e eu falei, eu tô aqui na Oceania, vou aproveitar a oportunidade para conhecer alguma das ilhas do Pacífico, porque é muito paradisíaco e do Brasil sai muito caro para acessar. Vou aproveitar que eu já estou aqui na Oceania e vou para as ilhas do Pacífico, alguma delas. Como eu escolho o destino para onde eu vou? Eu sempre acesso os guias Lone Planet, inclusive eu tenho aqui em casa alguns guias. Esse aqui, por exemplo, é do Quênia. Porque normalmente é uma galera mais no estilo mochileiro que faz os livros do Lone Planet. Então eles atendem bem essa minha necessidade de informações nesse estilo mais mochileiro. Por que eu não vejo os outros guias? Não é que eu não vejo outros guias, até observo, com certeza pego mais informações. Só que quem sempre acaba me nutrindo com informações muito necessárias para o meu estilo de viagem é o Lone Planet, tá? Eu estava morando em Christchurch, eu fui na biblioteca de Christchurch e vi que tinha os guias lá do sul do Pacífico, ilhas, tudo mais. E eu falei assim, não preciso comprar um guia, eu tenho aqui, eu podia ficar 28 dias com os guias que eu pegasse emprestado. Ia ser super legal, não ia pagar nada, ia ficar só para aquele momento, eu devolvia o guia. Então, pelos guias, eu comecei a ler sobre todas as ilhas e ver qual me agradava mais. Sempre a Polinésia Francesa parecia que me chamava mais atenção, tudo mais, mas também era mais cara quando eu ia para a internet pesquisar a passagem aérea para lá. A segunda opção seria Ilhas Fiji, mas onde fala inglês, tudo mais. Só que eu lia sobre as Ilhas Fiji, era muito legal, mas um plano B, um segundo plano. Eu queria muito a Polinésia Francesa, que era mais distante dessas ilhas do Pacífico, era mais distante. Então eu falei, vou aproveitar para fazer o que tiver um pouco mais difícil de fazer aqui. E se eu tiver uma segunda oportunidade, vou para as Ilhas Fiji no segundo momento. Entrei na internet e fui pesquisar o preço de passagem. Polinésia Francesa, 2 mil dólares, 2.500 dólares, o mesmo preço de ir para o Brasil. E é assim, é longe, é umas 5 horas de voo, mas não é que nem o Brasil, que é bem mais distante, que dá umas 16 horas de voo. Só que eu não desisti. Como eu falo no meu livro, do Como se tornar um mochileiro sem fronteiras, formas de você economizar procurando passagem aérea. Foi o que eu fiz, eu tentei ver todos os dias, eu tinha uma certa flexibilidade com dados e fui testando. Eu percebi que na quinta-feira, eu voando na quinta-feira, saía um voo da Air New Zealand, só uma vez por semana, para o Tahiti, que é a ilha principal da Polinésia Francesa. Ia sair ida e volta por 800 dólares, 750, alguma coisa assim. Saindo de Auckland. Tem forma de você pesquisar a passagem aérea para conseguir fazer um pouco mais econômico esse voo. Outro ponto que eu tive que resolver antes de eu viajar é como eu ia lidar com a acomodação. Não tem albergues na Polinésia Francesa, principalmente nas ilhas. Eles não sabem o que é isso. Tem pensãozinha, tem pequeno hotel, mas albergue não tinha, tá? Tem os resorts que são gigantescos, aqueles bangalôs sobre as águas e tudo mais, mas não tinha albergue. Foi quando a Martina me deu a dica de entrar para o Couchsurfing. Eu entrei para o Couchsurfing por causa dessa viagem para a Polinésia Francesa. E com o Couchsurfing eu consegui algumas acomodações no Tahiti, em Bora Bora e consegui em Moréa, na ilha de Moréa.
Bom, vamos tentar usar pela primeira vez sistema. Se eu conseguir, eu vou estar economizando um bom dinheiro com a acomodação. Visto para lá, não precisa. Só o passaporte você pode ficar até 90 dias. Pronto, voei para a Polinésia Francesa. Eu já tinha organizado a passagem aérea de volta, a acomodação nas ilhas principais. Tinha visto a questão do visto e estava com o guia de viagem sobre quais ilhas eu ia querer conhecer, quais atividades eu ia querer fazer na ilha. Eu determinei pelo guia o que me atraía. Então meu roteiro foi baseado no que eu achei que o guia é gigantesco, só que eu peguei só algumas opções. O que eu descobri em relação a transporte entre as ilhas? Como fazer? Você não está num país que é continental, você toma um ônibus e vai. Você tem que ir ou por mar ou por aéreo, e geralmente isso é caro. Existem duas formas bem legais de você se locomover pelas ilhas na Polinésia Francesa. Uma delas é usando o navio cargueiro, essa é a forma mais econômica, mas é a forma mais difícil também. Por quê? Você não tem como comprar isso antes, buscar isso antes, é tudo resolvido muito na lábia, na hora, no cara a cara. Até dá para comprar antes se você tiver um contato lá de alguém que vá lá e compre para você, algum tempo antes. Mas nem todas as companhias de navio cargueiro têm essa facilidade. E o navio tem 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana. Às vezes o navio não sai porque atrasou a carga, porque fez não sei o que. Então é muito incerto o navio cargueiro. Então tudo é muito resolvido, pouco mais facilmente, lá no cara a cara, tá? E foi o que eu fiquei sabendo e eu falei, eu vou tentar essa forma. Se não der certo, aí eu tomo um aéreo. O navio cargueiro, como você tem que fazer para pegar esse navio cargueiro? Você tem que ir até o porto, lá no Tahiti. Quando você estiver na ilha principal, você vai até o porto. A ilha principal chama Tahiti. O vilarejo, a cidade, como eles chamam, lá no Tahiti, é Papeete. É lá onde desce o voo, Papeete. Chegando em Papeete, tem o porto de Papeete, que você vai até lá. E aí você conversa com as empresas. Olha, Bora Bora, tá indo pra Bora Bora. Eles só falam francês, não falam inglês. Você fala francês, ótimo. Se não, você pede ajuda para alguma pessoa no Couchsurfing, porque vai ter que falar francês. Billet, vai ter alguma forma, Bora Bora, billet, alguma coisa você vai ter que se comunicar. Sempre vai dizer que não tem, tá? Mas você tenta. Aí, não tem, tá bom. No dia que o navio for sair, que tiver programado para sair, você vai para o porto, vai ter uma galerinha lá organizando os containers para entrar no navio. Você chega com sua mochila e tudo e fala, olha, eu queria ir, preciso ir e tal, porque eu tô indo para Bora Bora. É bom que seja em francês que você fala. Se não, pedir ajuda de alguém, tudo mais. Às vezes tem um outro viajante, eu tive a sorte de ter uns viajantes franceses que falavam inglês, bem mochileiros mesmo, que estavam indo tomar. E aí a gente combinou o seguinte, pedi ajuda para eles, a gente combinou o seguinte, eles iam falar que a gente tá viajando juntos, 3, e era um casal, e a gente tava viajando juntos 3, e ele tinha esquecido de comprar meu bilhete, mas tinha que ir. Aí eles chegaram, a gente falou isso pra pessoa lá na hora, e aí eles disseram, então beleza, dá $20 aí e você entra. Aí eu paguei os $20 e entrei no navio. Fiquei muito feliz. Então é assim, na cara, tentando entrar, fazendo acontecer. Lá em Bora Bora foi a mesma coisa, eu tive que ir até o porto no dia, falar com a menina, eu preciso viajar. Isso eu falando em francês misturado com inglês, tentando conversar com ela. E aí ela ligou pro capitão, o capitão deixou tudo, aí foi quando eu paguei os $20 e entrei. Então é muito no cara a cara e você ir pedindo mesmo, eu preciso ir. A viagem dura umas 10 horas, acho que com o navio cargueiro. A ida do Tahiti pra Bora Bora é bem tranquila. O retorno é que é problema, porque parece que pega ondas contrárias, tudo, o navio fica... Mas é bem econômico, então valeu muito a pena. No aéreo, o que dá pra você fazer? Isso eu descobri lá nas minhas pesquisas, conversando com gente e tudo mais. Existe um bilhete nacional administrado pela Air Tahiti. A Air Tahiti, ela faz um bilhete como se fosse te habilitando ir para alguns grupos de ilhas. Ela dividiu o país por grupos de ilhas. Então tem o grupo Bora Bora, o grupo norte, o grupo do sudeste, e dividiu os grupos das ilhas. E dentro desses grupos tem um bilhete que te habilita a voar, fazer 4, 5 ilhas, os voos para elas, tudo mais, por um preço fixo.
Então é um bilhete de preço fixo. Esse de Bora Bora, por exemplo, que é exatamente o que eu fiz, no site ele está saindo por 390 euros. Claro, eles cobram em euros por causa da França. 390 euros fixos. Aí eu poderia voar Tahiti, Bora Bora, Bora Bora, Malpite, Malpite, Moorea, Moorea, Tahiti novamente. Fazer esses voos por 390 euros. O navio cargueiro, o que eu fiz? Qual foi o meu transporte lá? Eu saí do Tahiti para Bora Bora por 20 dólares. Bora Bora, Malpite, 35. Malpite, isso não foi navio cargueiro já. Navio cargueiro foi só Tahiti e Bora Bora. Bora Bora, Malpite foi um ferry boat, que é local, não tem navio cargueiro para um ferry boat pequeno. Custou 35 dólares. Para voltar mais 35. Tomei o navio cargueiro novamente de Bora Bora para o Tahiti. Não tinha o navio cargueiro para Moorea, tinha para o Tahiti, que é do lado de Moorea. Desci no Tahiti e tomei outro ferry boat até Moorea. Fiquei em Moorea e aí tomei o ferry boat novamente para o Tahiti e aí voei de volta para o Brasil. Essa logística dos ferry boats deu o que? 140 dólares mais 40, 180 dólares tudo. E o bilhete aéreo sairia por 390 euros, que dá mais ou menos, acho que uns 600 dólares. Então gastei mais de 3 vezes menos fazendo o navio cargueiro. Porém, eu tinha mais tempo, eu estava mais tranquilo, se não desse o navio cargueiro eu tinha uma segunda opção. Quem está com viagem muito curta e quiser otimizar, ter certeza que em tal data vai para tal lugar, o bilhete é o ideal. Paga um pouco mais caro, só que você tem certeza de que você vai conseguir naquela data. Porque senão, se o navio cargueiro não sai, só vai sair daqui 2 dias, você já perdeu 2 dias em Bora Bora, tem que ficar mais um pouco em Tahiti, isso pode deixar sua viagem um pouco desagradável. A alimentação. Como eu estava nas casas de couchsurfing, eu comprava as coisas no supermercado e fazia em casa. Às vezes tinha comida na casa mesmo, eles me convidavam e aí a gente comia junto. Eu creio que eu gastei nisso uns 200 dólares, vamos dizer, de toda a parte de alimentação. Dentro das ilhas, para você conhecer a ilha a pé ou bike, tá? Pegar uma bike, sair para todo lado ou fazer a pé. Tem como alugar um carrinho? Algumas ilhas tem, outras não, que são muito pequenas, muito exóticas, não tem carro lá. Mas o melhor nessas mais exóticas é a bike. Você pegar Malpite, eu fiz de bike, foi maravilhoso. Você aluga a bike ou eles emprestam a bike, é super baratinho, 10 dólares por dia. Eu usei bike em Moorea, em Bora Bora e em Malpite, tá? Bora Bora ainda é um pouco maior, então não deu para circular ela toda de bike. Lazer. A própria Polinésia é o lazer, então não tem tanta necessidade de você fazer outros 1000 bookings. Com o guia Lonely Planet você pode determinar que atividades te agradam. O que me agradou no Tahiti foi fazer uma trilha Waitap Cave. É perto de Te Aropo, que eles chamam lá de Chopo, que é aquele lugar super famoso dos surfistas, um dos melhores 5 points de surf do mundo. A ilha principal não tem tantos atrativos quanto as outras mais distantes, são mais paradisíacas. Tomei o navio cargueiro até Bora Bora e lá em Bora Bora, no dia seguinte já, eu falei, olha, eu vou explorar Bora Bora depois que eu retornar de Malpite. Por quê? Só tinha uma vez por semana o ferry boat para Malpite, ele só ia voltar 7 dias depois. A maior parte do tempo em Malpite. Arrisquei isso porque no guia falava que era muito legal, bem exótico. Fiquei numa acomodação chamada Pensão Tereia, muito boa, super receptivos. Descobri essa Pensão Tereia quando eu desci, desembarquei lá, peguei o ferry boat de Bora Bora, desembarquei em Malpite. E aí essa Pensão Tereia, eu conversei lá, falei, quero ficar num lugar legal, em Tereia Beach, que era a praia mais bonita. Eles falaram, vai, Pensão Tereia. E eles são muito, não é aquela coisa louca de ficar em cima do turista. Se você quer alguma coisa eles não têm, aquela pessoa tem, vai, faz com ela. Achei isso super legal nos polinésios. Eles são muito claros, não tem aquela guerra por dinheiro em cima do viajante. É muito legal isso na Polinésia Francesa. Você se sente à vontade lá, seguro, um país super seguro também. Em Bora Bora, eu fiquei num camping. E isso era o meu aniversário já. Foi um camping maravilhoso, que a paisagem era lindíssima. E eu adorei esse camping, porque a visão dele era muito legal. E os pescadores que me acomodaram nesse camping eram muito legais também. Tem o link, tá, para a página no Facebook do pessoal do camping.
Então dá para você até organizar antes de você viajar, ficar no camping lá em Bora Bora. É muito bonito. Só que fica no Motu mais isolado. Motu são as ilhotas que circulam a Ilha Maior. Tem Bora Bora e tem umas ilhinhas pequenas em volta. Próxima, bem próxima. Isso chama Motu. Aí dá uma proteção natural e deixa dentro desse círculo como se fosse uma piscina. Por isso que a água é tão azul. E não vem aquelas ondas do oceano, aquela coisa toda. Ele fica bem no meio do oceano. Então a formação ali protege o interior. 1 ou 2 vezes por semana as águas sobem, então a maré alta invade ali e fica aquelas águas turbulentas. Lá no camping com os pescadores, eles fizeram um aniversário para mim. Eu falei, vai ser meu aniversário amanhã, então depois de amanhã eu já vou embora. Vim para ficar no camping para ter um pouco mais de isolamento durante meu aniversário e tudo mais. Seu aniversário, os pescadores polinésios falaram, né? Que legal, vamos comemorar. E eu pensei que eles não iam fazer nada, era só dar parabéns e tudo mais. Chamaram a vila inteira, fizeram bolo, fizeram comida, trouxeram instrumentos musicais, tudo improvisado. Mas foi assim, acho que o aniversário mais exótico que eu já tive na minha vida. Ficou com o ukulele lá a noite inteira, tocando música, tudo animado, comendo bolo, fazendo, sabe, as mulheres cantando, os caras. Gente, muito legal, naquele estilo ultra polinésio. Meu, é inesquecível, foi inesquecível esse momento pra mim. Então a Polinésia Francesa, de forma geral, me impressionou muito, muito, muito. Foi o melhor mochilão que eu já fiz, com certeza. Como eu estava economizando muito dinheiro, ficando no Couchsurfing, no Tahiti, eu ia ficar em Moreia no Couchsurfing, tinha ficado em Bora Bora com Couchsurfing também. Malpite foi onde eu paguei a pensão Tereia, uns $65 a diária, dá para negociar com eles, mas é esse o preço mesmo. É um lugar muito legal, vale muito a pena, esses $65 por dia lá. Tem Wi-Fi, tem comida, é bem legal essa pensão. E em Bora Bora eu tinha ficado no camping super baratinho, coisa de $20 por dia. Eu tava sobrando um dinheiro, que eu me programei para caso o Couchsurfing não desse certo. Era a primeira vez que eu tava usando e tudo mais. E aí deu certo, sobrou um dinheiro na parte de acomodação. O que eu fiz? Fui para um bangalô em cima das águas. Foi perfeito, maravilhoso, foi lindo. O chãozinho de vidro, assim, ver os peixinhos. O bangalô era grande, enorme, o bangalô, com TV, com Wi-Fi, com um monte de coisa. Então parecia que eu tava bem no estilo Bora Bora, polinésio. E eu falei, poxa, da próxima vez que eu vier aqui, espero ver com grande amor. E aí eu possa curtir isso aqui, mostrar essa beleza aqui pra pessoa com quem eu estiver. Porque é muito legal mesmo, vale muito a pena. Só que é muito caro. Conversando com os caras, a gente teve o lugar mais barato que tinha bangalô pra eu ficar. Paguei $300 numa noite, era o bangalô melhor custo-benefício. Tinham outros que eu acho que era o mesmo preço, só que não era legal a praia, tudo. Esse era bem legal, que é o Mai Tai Bora Bora. Então eu fiquei num bangalô mais distante, já mais dentro da água mesmo. Não tinha os vizinhos, né, pra ficar te vendo, então só tava aí, eu ficava lá na varanda. Tinha uns amigos que eu tinha conhecido lá em Bora Bora, chamei pra gente se divertir, foi legal, a gente ficou lá, se jogava na água, viu os peixinhos, ouvia música. Bangalô em cima da água é bem legal mesmo. Então vale a pena você dar esse prêmio pra você, se for teu aniversário, era meu aniversário, então foi isso um dos motivos também de eu ter insistido um pouco mais, ficar num bangalô, ter essa experiência. Tomei o navio cargueiro novamente, fui pro Tahiti, e aí fui pra Moreia, conheci, não tão boa quanto Malpite ou Bora Bora, mas muito bonito também, agradável, tinha andado de bike, foi bem legal Moreia, e voltei pra Nova Zelândia. Gente, Tahiti é isso, tem um vídeo do Tahiti que eu fiz com as fotos principais, que foi legal. Não filmei tanto lá, porque como eu falei, minha câmera se afogou, mas foi uma viagem incrível. Se você tiver a oportunidade, vá para Tahiti. O negócio é ver passagem aérea saindo do Brasil, vai sair mais caro mesmo. Se você estiver fazendo intercâmbio na Nova Zelândia ou na Austrália, não perca isso, vá pra lá que é muito legal. Valeu, acompanhe o canal no Facebook, o canal no Instagram, que eu tô voltando também com força pro Instagram, pra essa viagem agora que eu vou fazer da América do Sul. O livro, tem muita coisa legal aí no canal. Valeu por vocês que estão acompanhando, muito obrigado mesmo, porque é bom dividir isso com vocês, eu tenho aprendido demais também. E conta comigo aí que vocês precisarem, beleza? Beijo, tchau gente!